queridos, que maravilha estar uma vez mais aqui com vocês. Despertamos e é sempre um milagre. A vida é um milagre, ela é dom de Deus. Por isso eu sempre agradeço a Ele por permitir que eu desperte a cada manhã, por eu poder respirar, poder ver o amanhecer, sentir o calor do sol. De verdade que não existem palavras para que eu expresse a alegria do privilégio de poder contemplar a natureza, maravilhosa obra de suas mãos. Assim que vem comigo a mais um Café com Bíblia, porque estou certo, Deus tem algo para falar aos nossos corações através da sua palavra. Hoje, para a nossa reflexão, usaremos como base 2 versículos. Um que está em uma das cartas que escreveu o apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. Vem comigo, então, a 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que disse: E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. O segundo texto está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Percebam que o primeiro texto nos aconselha a fugir, enquanto o segundo insta-nos a resistir, a enfrentar. No primeiro texto, o apóstolo Paulo instruiu ao seu discípulo Timóteo, e evidentemente essa ordem é para todos nós que seguimos a doutrina de Cristo e logo as doutrinas dos apóstolos, e de que devemos fugir das paixões da mocidade ou das paixões da juventude. E estas paixões podemos traduzi-las como paixões da carne, paixões carnais. E então, que paixões são estas de que devemos fugir? Vocês sabem que Timóteo era apenas um jovem quando estava sendo ensinado por Paulo nas doutrinas de Cristo. E sabemos que os jovens estão com carga total, estão full, a 1000 por hora, já que os seus hormônios estão pipocando, estão a todo vapor. E isso les deixa em plena atividade sexual. Mas qual seria o problema? Seria o sexo um pecado? Claro que não. O sexo é uma bênção de Deus, só que desde que observemos através das Escrituras Sagradas. Você lembra quando no princípio de tudo, quando Deus cria o homem, Ele disse que não era bom que o homem vivesse só e que Ele, Deus, criaria a mulher para ser a sua companheira, para ser a sua auxiliadora, e que, portanto, deveria o homem deixar os seus pais e se unir à sua mulher, e que os dois seriam uma só carne. Ele orientou também ao casal que eles deveriam crescer e multiplicarem-se e encher a terra de filhos, evidentemente. Mas calma aí, porque era para aquele tempo em que a terra ainda estava vazia. Não entrarei em detalhes aqui, mas a Bíblia mostra que o sexo é também para a alegria do casal. Leia, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 24 e versículo 5. E eu quero fazer uma pergunta para você. Em que momento dois se tornam uma só carne? Exatamente como você pensou, no momento que consumam o ato sexual. E independentemente de que estejam ou sejam casados ou não, porque até que um pode formar uma só carne, por exemplo, com uma pessoa da qual nem saiba o seu nome, que eles nem se conheçam, e que
o seu primeiro encontro foi justamente ali na cama. Nesse caso, entenda que Deus não se agrada dessa situação sob hipótese alguma. Ele dará a sua bênção, sim, para aquele que o seu leito é sem mácula, para aquele que foge da fornicação e foge do adultério. Está escrito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Portanto, a relação sexual fora do matrimônio está na lista dos pecados que não permitirão que aqueles que os praticam não tenham parte com Deus e não herdarão o reino dos céus. Leia, por exemplo, Apocalipse 22:15, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:9. Então, o que significa esse dois tornarem-se uma só carne? Significa, entre outras coisas, que tudo aquilo que é de um passa para o outro, exatamente nesse momento da relação. Uau! Claro, pastor, você está falando daquelas enfermidades que são sexualmente transmissíveis, não? Também, porque os problemas espirituais podem ser transmitidos de um para o outro e de outro para um, exatamente nesse momento de intimidade. Por isso, muita gente passa a sofrer com alguns problemas de ordem espiritual e emocional, não apenas físicos, sem saber qual a origem. É que é demasiado sério este tema da sexualidade, mas já não levamos em conta. É ou não é assim? A nossa sexualidade a cada dia está sendo mais e mais banalizada e vilipendiada em nossas sociedades em nome de um tal de modernismo e da liberdade. Bem, aqueles que desejam obedecer a Deus, ser fiel a Ele, fazer tudo para agradar-lhe, que querem seguir uma vida de santidade que é necessária para a salvação, observará e obedecerá a todos os seus mandamentos. Evidentemente que aqueles que não se importam e não querem seguir aos passos de Cristo, aqueles que não têm as Escrituras Sagradas como bússola de suas vidas e que o Evangelho de Cristo, em certos aspectos, não lhes dizem respeito. Para estes, nada do que falo aqui, até mesmo a Bíblia, tem valor. Agora, eu disse em certos aspectos, porque a Bíblia traz sérias advertências e nos mostra terríveis consequências para estes que vivem suas vidas sem se importarem com Deus. É verdade, somos livres para escolher o caminho que vamos seguir. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões e Deus respeita a decisão de cada um. Mas sabe que isso é enquanto não fomos alcançados pela graça de Cristo, enquanto não fomos selados pelo seu Espírito, porque aqueles que são de Cristo, nossa regra de fé e de conduta será sempre a sua palavra. Essa mesmo, a Bíblia, ela é quem pauta e nos conduz pelas estradas desta vida. Na Bíblia é onde estão as diretrizes de como nos conduzimos, como devemos nos portar diante das demais pessoas e dos desafios tantos que enfrentamos e como devemos também levar as nossas vidas sexuais. É verdade que nós não nos importamos muito com o que dita a sociedade como sendo a verdade, seus modismos, suas condutas que vão na contramão dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Respeitamos? Claro que sim, a todos os que vivem como querem, longe de Deus. Mas compreendam
Não é este o nosso modo de vida. E uma coisa que não podemos nos esquecer é que esta liberdade de ser e de fazer tudo aquilo que um deseja sem obedecer e sem observar a palavra de Deus, haverá um dia em que todos estaremos frente a frente com Deus e teremos que prestar contas de nossas vidas, de todos os nossos atos e atitudes, e tudo está devidamente registrado em um livro do qual fala João em Apocalipse, e que será aberto e tudo de todos será exposto para todos. Por isso, não pense que aquilo que fazemos às escondidas, em segredo, quando ninguém nos vê, será esquecido. Não. E eu creio que quando a Bíblia fala deste livro que registra tudo o que fazemos e que as nossas histórias serão reveladas e se tornarão públicas, na verdade, elas serão exibidas em um telão onde passará o filme das nossas vidas, segundo a segundo, desde o nosso nascimento até o dia da nossa partida para a eternidade. Isso significa, amigo, que ninguém escapará. Tudo de todos será revelado. Então vai necessitar de muito tempo para passar nesse telão a vida de cada um, já que somos milhares de milhões de pessoas. Não te preocupe, sabe? Porque teremos toda a eternidade para isso. E outra coisa é que o tempo na eternidade não será como o tempo como o conhecemos aqui. O tempo ali não será conduzido pelo Cronos. Ali estaremos sob o Kairos de Deus. Esse Kairos é o tempo em que não se pode medir. E o apóstolo Pedro dirá que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Assim que antes de cometermos qualquer ação ou tomarmos qualquer que seja a atitude, devemos estar certos de que Deus nos cobrará por cada uma delas, e ninguém, seja grande, pequeno, pobre ou rico, príncipe ou plebeu, rei ou súdito, negro ou branco, intelectual ou analfabeto, todos, quer queiramos ou não, terão que se ajoelhar diante de Deus, o grande e justo juiz. Assim que, como sabemos, os jovens não são de pensar muito, não são nada prudentes, principalmente no tocante à sua sexualidade. Seus hormônios estão a todo vapor, o que os impulsionam a viver perigosamente. Agora, este viver perigoso leva a muitas consequências. Uma delas você conhece bem: gravidez não programada, que como consequência, filhos não desejados, alguns lamentavelmente rejeitados. Ou se pratica o aborto, o que é pior, a tragédia nesse caso é para todos os envolvidos. Não entramos ou não entraremos aqui em detalhes de muitos outros problemas, consequências de uma vida sem regra, de uma vida sem Deus. Poderíamos falar, por exemplo, da drogadição, das famílias desestruturadas, mas para não alongarmos muito este vídeo, falaremos deste tema em outro Café com Bíblia. Agora, eu vejo que a maioria confundimos estes conselhos que nos deu tanto o apóstolo Paulo como o Tiago, porque com relação à nossa carne, no que diz respeito aos nossos desejos e no tocante à nossa sexualidade, procuramos resistir e não fugir. Pastor, imagina fugir, o que pensarão de mim? E aí um fica resistindo, não, eu posso desfrutar um pouquinho mais sem perder o controle. Controla nada, quando um vai perceber, já chegou aonde não deveria chegar. É que um abismo chama outro abismo,
uma boa sensação atrai a outras boas sensações e, neste caso, como orientou o apóstolo, devemos fugir e não resistir. Como disse Tiago, resista ao diabo. Ah, mas ele é feio, é tenebroso, mau, por isso fugimos dele. Não, ele é quem deve fugir de nós. Claro que existe um princípio para que ele fuja de nós. É só e quando nos submetermos a Deus, porque o inimigo não fugirá de nós por nós mesmos, porque somos legais, porque somos bonitos, porque somos fortes, porque somos jovens, senão quando e só quando Deus habitar em nós. Este é o segredo para que logremos ser vencedores em todas as provas, sobretudo naquelas provas que se dão no mundo espiritual. Você sabe que Jesus também foi tentado. Lembra de quando no deserto ele foi provado diretamente pelo diabo? E como foi que ele o venceu? Ele venceu usando a palavra de Deus, usando a Bíblia. Ele não venceu pelo seu poder. Ele estava na sua forma humana, mas ele queria mostrar para nós que podemos, assim como ele, vencer, mesmo sendo nós os humanos que somos. Então ele respondeu para o maligno: está escrito, está escrito, está escrito, porque ele simplesmente conhecia as Escrituras. E você que deseja vencer o inimigo, conhece as Escrituras? Você tem tempo para esquadrinhar a Bíblia? Você a tem guardada no seu coração? Ou ela sequer faz parte dos seus interesses? É que eu nunca tenho tempo para dedicar-me à Bíblia. Então, quem sabe seja para quando você já estiver bem velhinho. Talvez seja quando você pensará em dedicar-se à Bíblia, seus últimos dias, a esses temas religiosos que, no teu parecer, não tem tanta importância assim. Compreenda que, assim como Cristo nos mostrou, ninguém vencerá as batalhas no mundo espiritual por sua própria força, nem por seu poder, nem por sua beleza física. Repito, a vitória só será possível através da palavra de Deus. Então, das nossas carnes, de nossos desejos, devemos fugir e ao diabo resistir, enfrentar. Você conhece bem a história de Sansão. Ele não resistia e nem fugia, ele partia para o abraço. O jovem que era nazireu de Deus, que foi separado para ser juiz de Israel. Ele que era muito forte fisicamente, ao ponto de matar leões com as suas próprias mãos. Ele era tremendamente fraco quando diante de uma mulher. Ele não tinha força para fugir das suas paixões carnais. Ele não podia ver uma mulher que buscava a todo preço se relacionar com ela. Cada vez que ele descia da sua cidade, se metia em problemas por causa de uma mulher. Foi até que ele encontrou a Dalila. E o final da história todos conhecemos bem. Foi uma verdadeira tragédia. Eles fizeram prisioneiro, cegaram seus olhos, os escravizaram, e até que em uma festa, quando o povo sacrificava a Dagon, a quem veneravam como Deus, puseram a Sansão no salão para zombar dele, para se alegrarem da sua desgraça, também para sorrirem do Deus Todo-Poderoso e único Jeová, Deus de Israel, nosso Deus. Sansão então resolve derrubar aquele edifício onde morrem com ele todos aqueles pagãos, principais dos filisteus,
inimigos número um do seu povo, homens e mulheres, em um total de 3.000 pessoas que pereceram naquele dia. Vida trágica de Sansão, porque ele não fugia das paixões carnais. Quanta tragédia só porque alguns não são capazes de fugir das suas paixões. Não esqueçam que a paixão é como fogo em lenha de uma bela e grande fogueira, quente, cheia de cores, mas tudo é consumido muito rápido e se transforma em cinzas. A paixão, sem estar acompanhada do amor, é exatamente como uma bela fogueira, só que no que diz respeito às pessoas, as cinzas que sobram de uma paixão são dor, tristeza, muitas vezes ódio e ressentimentos. Cuidado com as paixões da juventude. O rei Davi, ele tampouco fugia quando diante de uma bela mulher. Outro homem que não resistiu e tampouco fugiu diante da sua paixão carnal foi o rei Davi, quando ele estava ocioso, passeando pelo pátio do seu palácio. Logo, ele estava no lugar errado, na hora errada, vendo aquilo que não deveria ver. A Bíblia diz que era em um tempo em que os reis deveriam estar na guerra, mas ele estava ocioso, porque resolveu seguir sem fazer nada em casa. Ele estava onde não deveria estar. E por isso ele vê a Betsabé tomando banho, que segundo a Bíblia, ela era uma belíssima mulher, e ele não pensou duas vezes em mandar que a levassem aos seus aposentos, e eles têm uma noite de paixão e de sexo. Era a mulher de Urias. Urias, que era soldado fiel do rei Davi. Logo, uma mulher casada com quem o rei jamais deveria relacionar-se, mas ele não resistiu, ele não fugiu e cometeu as mais tremendas atrocidades por conta da sua falta de vigilância e de falta de controle das suas concupiscências. Ele deu asas aos seus desejos carnais e a sua caída foi fatal para todos. Por causa dos seus desatinos, as consequências não foram nada boas, não apenas para ele mesmo, como para toda a sua família, para o reino e para Israel. Agora quero ver com vocês a história de um jovem que não ficou tentando resistir. Ele fugiu e sabe qual foi o resultado, não? Ele foi vencedor. Claro que você conhece a história de José, o filho de Jacó, aquele menino que quando bem jovem foi vendido por seus irmãos porque eles o invejavam, o odiavam por ser ele o preferido do seu pai e porque ele tinha aqueles sonhos que mostravam que ele seria grande um dia, o maior de todos eles. Por isso eles planejaram matá-lo. Mas o seu irmão mais velho, Rubem, os convence a não levar a cabo suas más intenções. Então eles resolveram se livrar da mesma forma de José. O venderam para um grupo de mercadores que, por sua vez, o venderam em um mercado de escravos lá no Egito. Muito bem, José era fiel ao seu Deus, era sábio e de escravo foi elevado ao posto de mordomo da casa do seu senhor Potifar. Acontece que a esposa de Potifar se encantará com o jovem hebreu e de todas as formas o desejará na sua cama como seu amante. Em um belo dia, quando não havia ninguém em casa, ela o assediará, se insinuará para ele, tentará relacionar-se sexualmente com ele, mas José o que faz? Ele foge. Seguramente não deve ter sido uma decisão tão fácil.
São momentos em que a carne luta contra o espírito e se necessita decidir por fugir ou ir e render-se ao pecado. Mas era José fiel tanto ao seu Deus como aos seus princípios e compromissos, também à casa do seu chefe. Ele não tinha outra coisa a fazer senão fugir da tentação. Mas era ela uma mulher perigosa, era uma mulher astuta. Ela o agarra e fica com a blusa de José nas suas mãos. José, na ânsia de fugir, escapa sim, mas a sua roupa, ou parte da sua roupa, fica intencionalmente na mão daquela mulher. Nada satisfeita por haver sido rejeitada, a mulher de Potifar agora grita, chama aos seguranças e o acusa falsamente de assédio, que ele a havia forçado a ter relações com ela, desrespeitando desse modo a casa do seu Senhor. José agora irá para o calabouço, será preso injustamente, mas quer saber? Ele não deixou de ser fiel ao seu Deus e até na prisão ele ganhará a confiança de todos e em especial a confiança do chefe dos carcereiros e ele passa a ajudá-lo a tomar conta dos demais presos. Um belo dia, Deus dará a ele as interpretações de uns sonhos que sonhou Faraó quando ninguém conseguia fazê-lo, nem mesmo todos os magos e todos os sábios do Egito puderam decifrá-los. E então agora José conquista a confiança e o respeito de nada mais, nada menos que o rei, que o eleva ao posto de segundo dirigente de todo o Egito, de governador-geral daquele país, onde ele chegara como escravo. Vê como a vida dá suas voltas. Vale a pena ou não ser fiel a Deus? Vale ou não ser prudente e fugir das paixões carnais? Deus recompensa a todos aqueles que são fiéis a Ele. Agora, é bem verdade que falar de fidelidade, falar de que alguém deve fugir das paixões carnais, que devemos pautar nossas sexualidades a partir das Escrituras, sobretudo em tempos em que o humanismo secular, o marxismo cultural é quem dita as regras de vida e de conduta das sociedades. Parece um despropósito, não? Para muitos, chega a ser ridículo. Até porque estamos assistindo nesses tempos em que antecedem a volta de Cristo, nesse tempo do final dos séculos, algo aterrorizante, porque o importante para nossa sociedade é que devemos dar lugar aos nossos desejos sem nos importar nem com as consequências dos nossos atos, nem com a ética, muito menos com uma tal de moral, se é que ela ainda exista. A máxima é não deixar de realizar tudo aquilo que se quer, para depois não se arrepender daquilo que não se fez. É que estamos vivendo a busca do prazer pelo prazer, do desejo pelo desejo. É o vale tudo pelo sexo. Lembra do conselho de Paulo? Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Nós estamos vendo corruptos e pervertidos criando leis que satisfaçam aos seus desejos sem levar em conta o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro. São leis espúrias que vão contra os princípios de Deus. Sabe, é o caminho do iníquo
que está sendo pavimentado para o seu domínio e governo mundial. Mas, como já lhes disse, não esqueçamos, um dia estaremos todos diante do justo juiz, ele que ninguém pode subornar, a quem todos renderemos contas de todos os nossos atos, de todas as nossas atitudes, e aqueles que vivem por fé, em obediência à sua palavra, que o tem como seu único Senhor, Salvador e Rei, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão recompensados com o maior dos regalos. Ele os dirá: venham, vocês que estão à minha direita e que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Mas para aqueles que não fizeram caso à sua palavra, que não seguiram os passos de Cristo, que viveram a vida fora dos preceitos de Deus, sabe, a sentença será terrível. Cristo os dirá: afastem-se de mim, vocês que estão à minha esquerda, e debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Sabe, eu quero finalizar deixando com vocês uma pergunta. A que grupo deseja você fazer parte? Dos que são abençoados por Deus, que vivem por sua graça, ou do grupo dos que merecem a condenação eterna como consequência por seus pecados não perdoados? Que grupo vocês querem fazer parte? Pense nisso, sabe, porque é a tua vida que está em jogo, é a tua eternidade que é decidida aqui, enquanto você vive. Enquanto você vive, ainda há esperança, porque, sabe, depois da morte, já não há o que fazer. Ninguém pode fazer nada. Sabe por quê? Segue-se o juízo. Que Deus te abençoe grandemente. E se necessitar, conte com esse teu amigo aqui. Até o nosso próximo Café com Bíblia.